Eu nasci na freguesia de Sousa, concelho de Vagos. E estávamos, isto em relação à Polícia de Segurança Pública, estávamos em 1960, 61, que era uma crise extraordinária em relação à lavoura. Os meus pais eram lavradores, os meus avós também eram lavradores, e eu também tinha que ser lavrador. Entretanto, fiz a tropa em Aveiro, no R10 em Aveiro, em 1959, e saí no resto de 1960. Depois havia que optar o nosso futuro, meu e tantos irmãos e tantos rapaziadas do meu tempo, rapaziada do meu tempo. Então começávamos a pensar em ir para uma fábrica, ir para um emprego do Estado, mas não era fácil, tínhamos todos a instrução primária, e uma saída seria a Polícia de Segurança Pública, ou a Guarda Nacional Republicana, ou a Guarda Fiscal. Atenção, como disse, estávamos em 1960, 61. E então eu, em 1961, arranjei, por intermédio até do quartel da tropa, também cheguei a estar aqui na tropa em Lisboa, quartel da Graça, quartel da Didos, e então arranjei lá os impressos para concorrer à Guarda e à Polícia de Segurança Pública. E eu concorri, depois já em Aveiro, ao pé de Aveiro, onde sou natural, onde fui criado, em casa dos meus pais, na tal freguesia de Sousa, e concorri. Embora o fiz, depois em 1962 fui incorporado na Polícia de Segurança Pública, aqui nesta mesma casa, que era então o Comando da Polícia de Lisboa. Depois fomos incorporados, éramos 5, 6 e 7 de abril de 1962. Daqui fomos, é evidente que no ano anterior tinha havido as provas, na altura era parte norte e sul, penso que era norte e sul, no ano anterior, em outubro, novembro, tinha feito fazer as provas de admissão à Polícia do Porto, e fiquei aprovado. E ficou aqui muito tempo em Lisboa? E fiquei depois em Lisboa, fomos aqui, então incorporados, aqui nesta casa, na Polícia de Segurança Pública, e daqui fomos encaminhados para as oficinas de fardamento em Santa Marta, onde nos tiraram as medidas lá aos fatozinhos, naquele tempo tudo a cotim, naquele tempo tudo que dá para rir. Mais tarde o Pirilene veio, mas era já quando já casávamos a mata de vez. O bivaquezinho, o fato de macaco, e lá fomos encaminhados para Alcabideche, que fica ao norte de Cascais, e andámos aí cerca de 4 meses na instrução. Fim desses 4 meses, depois, na altura solteiro, por oferta, fui prestar serviço na Companhia Móvel de Polícia, que era assim, chamada Companhia Móvel de Polícia, na Parede. Essa Companhia Móvel de Polícia, na Parede, em 1962, foi transferida para Oeiras. E eu fui daqueles que ajudei a fazer a transferência, a mudarmos armários, armar aquilo, e tal, pronto, tudo bem. Depois fiz lá 2 anos, portanto, depois casei-me, e vim para a 30ª Esquadra da Polícia de Segurança Pública de Lisboa. 30ª Esquadra, depois estive nos piquetes em Alcântara, e mais tarde, depois já em 1965, estive aqui também uns tempos na Guarda ao Comando, Comando de Lisboa, aqui neste edifício, a Guarda ao Comando, era um pelotão dia sim, dia não. Tem alguma recordação especial aqui do Comando de Lisboa, nessa altura? As recordações tenho muitas, era aqui o Rendeiro da Parada, era assim que se chamava, Rendeiro da Parada, aqui nesta praçazinha, onde estava a estátua de Ferreira do Amaral, que agora está lá mais atrás. E depois aqui tinha muitas recordações, ali a secção de turismo, estava um senhor, tanto companheiro, guarda, que mais tarde foi um comissário Serra, que estava ali no turismo, estava aqui ao lado, ali era o gabinete do senhor oficial Lia, e tantas recordações, agora é difícil. Depois os serviços de contabilidade, todos os outros. Pronto, em 1965, depois fui para Angola, fiz uma comissão em Angola por oferta. Já casado, a esposa que vivia cá em Lisboa foi lá para a terra, Concelho de Oliveira do Bairro, freguesia de Palhaça, onde eu tinha casado, que é a mesma vizinha da minha freguesia, e fiz uma comissão em Angola, depois mais tarde vim. E que recordações é que tem dessa comissão que fez em Angola? Alguma história em particular? E agora não tenho assim recordações especiais, já levou muitos anos, mas há sempre tantas outras que agora assim, de repente não me lembro. Mas essa comissão foi porque se voluntariou? Fui voluntário, eu e tantos outros, voluntário.
E também, depois lá está, também estava aqui um bocado de valorização, conhecer outros mundos, conhecer Angola, que era nossa, como havia uma canção na rádio que era Angola é nossa, Angola é nossa, Angola é nossa, claro. E já foste, como diz o outro. Já foste. Pronto, e vim, depois fui colocado em Aveiro, entretanto vim para o curso de subchefe. Curso de subchefe em 1968. Lá vim em 67, estive cerca de um ano, em 1968, fui para o curso de subchefe ali em Alcântara, que se chamava a Escola Prática de Polícia, no Largo do Calvário. E ali andei quase o ano letivo, porque naquele tempo os cursos eram mais pequenos do que agora, não era um ano letivo, eram ali cerca de 6 meses, 6, 7. Eu fiz o curso, depois fui promovido para Ponta Delgada, Açores, segundo subchefe, que era assim que se chamava. Lá estive uns tempos, estive lá cerca de 3 anos, depois a mulher foi para lá, um menino foi para lá ao colo, veio lá com 3 anos, que é o mais velho, tem agora 47, mais ou menos. Mais ou menos. Para os Açores por que motivo? Fui para os Açores por promoção e para aqueles que promoveram naquela vazada, tem um nome próprio, agora passou-me um nome próprio. Quer dizer, promoviam, por exemplo, 10 ou 15 elementos e depois iam buscar aqueles 10 ou 15 elementos e ao mais moderno, este vai para os Açores, o outro assim, mais modernos vai para Angola, este vai para Guiné, este vai para Cabo Verde também e para Moçambique. E eu calhou-me os Açores. Lá estive uns tempos e depois vim para concorrer a chefe de esquadra. E para concorrer a chefe de esquadra, fui promovido a chefe de esquadra já em 1973. Portanto, chefe de esquadra, qual é o meu espanto? O azar, sou outra vez mobilizado por ser dos mais modernos, vou para Angola, outra vez para Angola. E depois fui parar a Cabinda, setembro de 1973. O meu 25 de Abril passei em Cabinda. Passei o meu 25 de Abril em Cabinda. E como é que foi? Foi engraçado, tudo muito engraçado, porque passado 2 dias, só passado 2 dias é que soubemos que tinha havido qualquer coisa em Lisboa. É assim que já dizíamos para os outros. Houve qualquer coisa em Lisboa e o Homero Tomás estará preso. Claro que ninguém acreditava, ninguém disse, não pode ser o Homero Tomás preso. E foi com a chuva. E tinha alguma indicação da PSP, o que é que haveriam de fazer? A PSP quer dizer, daqui do Comajal, comunicava lá para a PSP de Angola, que era outro ramo, eram independentes, digamos, quer dizer, de lá não estava subordinada a esta. Esta estava subordinada à Polícia de São Paulo, ao Ministério do Interior, agora da Administração Interna, e a de lá estava subordinada lá os guardas fiscais, estavam subordinados ao governo de Angola, ao governo geral de Angola, tuteladas pelo ministro do Ultramar. Na altura era um senhor velhinho, que ainda vê a televisão, o professor Adriano Moreira. Portanto, não eram independentes. Mas a cabeça, digamos, comunicava, diz que. E então terá havido comunicação por lá, via rádio, certamente, o telefone, tinha havido aqui um golpe de Estado. Só que estava tudo tão caladinho que nós dois, em Cabinda, que depois de Luanda para Cabinda, era mais um dia ou 2 de viagem, soubemos de qualquer coisa. Então um episódio que há pouco a senhora perguntou-me um episódio, a gente não se lembra, mas agora lembro-me um porque bem mesmo até foi assim. Na cidade de Cabinda, uma cidade pequenina em relação a todas as outras, era uma cidade pequenina, mas muito associada e pequenina. E nesse dia, quando se começou a ver que houve qualquer coisa em Lisboa, houve qualquer coisa lá custado, o Homero Tomás ou fugiu ou está preso, não sei quantos. As telefonias que havia em todas as lojas, de eletrodomésticos, em todas as lojas que havia esgotaram. Toda a gente foi comprar a telefonia. Eu também fui. Portanto, tenho lá em casa, que agora não funciona devido à onda. Aquela onda média, que agora só trabalho com a frequência modulada, ela não funciona. Eu também comprei uma fotografia, peço desculpa, uma telefonia para estar lá no meu quartozinho, era chefe de esquadra, estava a esfiar um destacamento chamado Malongo, que era onde havia a Cabinda Golf, que era a exploração petrolífera. Estavam os americanos, estavam com aquelas plataformas que de noite via-se o lume, o fogo, aquela fogueira, aquela chama, o gás a sair. Então estive lá quase 2 anos. Pronto, este é o episódio. Depois daí veio o 25 de Abril, como disse, e no ano seguinte vim embora com a comissão finda. Portanto, eram 24 meses, mas eu fiz só 21. Porquê? Porque a polícia, a tropa, começou depois a debandar. É mesmo o termo, começou a debandar. E eu vim em maio de 75, eu e tantos outros companheiros, no princípio da chamada ponte aérea. Numa altura em que as histórias, os jornais, as televisões falam nisso, era a ponte aérea era chegar ao aeroporto e ir para a fila. E a fila era de dezenas de metros. E a ponte aérea. Então eu vim nessa avalanche.
E depois havia que apresentar-me à Polícia de Lisboa, naturalmente, chefe de esquadra. Para mim era fácil, porque estava lá sem a esposa, estava lá sozinho, era as malas, era a farda, eram os objetos pessoais e mais nada. Mas aquelas pessoas que tinham lá filhos, tinham não sei o quê, foi um caos. E eu fui dos primeiros, em maio de 1975, a vir a essa ponta aérea, que eram os aviões da TAP chegavam, a TAP e da Força Aérea, aqueles grandes, não me lembro o nome, chegavam uns, agarravam dali, e depois ali de muitos meses. Primeiro as Forças Armadas, polícias, tal, e depois o público, os civis, o cidadão, histórias que não interessam agora aqui, que muitos traziam lá umas coisas nas mãos e a roupa no corpo, e depois as malas, os objetos, os contentores e quantos iam lá para o cais, para o monte, que era para depois virem os barcos pouco a pouco trazer para Lisboa, e trouxeram, só que depois demoraram N meses, mas pronto, isso já é da parte civil. E se calhar elementos policiais também apanharam isso. Também apanharam isso. Disse que esteve aqui na Escola Prática de Polícia em 68, não foi? Em 68 no curso para subchefe. Para subchefe, foi dos primeiros cursos, não? Foi o segundo, eu fui o segundo, porque o primeiro foi em 67. Ela começou a funcionar em 1967, o primeiro curso, e eu vim frequentar o segundo. E não apanhei o primeiro porque estava lá em Angola, exatamente. Concorri lá, fiz lá as provas, e depois disseram-nos, já nos disseram na altura, no caso da aprovação, vocês vão frequentar o segundo, porque o primeiro está já a decorrer. E para nós, contra isso, nada. Depois, pronto. Uma pausa. Temos Angola, não conheço muita gente que tenha ido para Angola e que ainda esteja cá para contar. E passou 25 de Abril em Angola, que é uma coisa interessante. Passei 25 foi em Angola, eu conto isso. E também teve no curso de chefes também, nos primeiros cursos. Curso-chefe, tive curso-chefe e curso de comissário. E teve na secção móvel, também já não existe em Oeiras, não é? A secção móvel, que falou em Oeiras. Companhia móvel, não é secção móvel, é companhia móvel de polícia. Companhia móvel de polícia, em Oeiras, não é? Em Oeiras, que naquele tempo era a primeira companhia móvel de polícia. Lá, exatamente, que já não existe. Era a Cruz de Oeiras, chamava a Cruz de Oeiras, lá a rua que vai de Lisboa, do lado de Lisboa, lá para Cascais. Depois era ali um cruzamento e era, sobre a esquerda era uma rua que ia tirar a estação. Nós passámos lá há pouco tempo. Hoje em dia tem a divisão de trânsito, ou era cópia de trânsito. Exatamente. E lá mais atrás no cabeça. Era a companhia móvel, exatamente. Companhia móvel. Eu vou já deram o nome, o comando geral deram o nome, primeira companhia móvel. Porquê? Que depois havia a segunda companhia móvel que foi para Angola, a terceira foi para não sei o quê, a quarta foi para Moçambique, a quinta foi para a Guiné, a sexta foi para não sei quantos. E aquela ficou a primeira companhia móvel porque era a única que havia. Porque antes de irem para o ultramar era a mesma companhia móvel do Oeiras, mais nada, era a companhia móvel. Depois é que fizeram a primeira companhia móvel. E depois essa companhia móvel é que foi para Angola, foi isso? Algumas pessoas? Mais ou menos a companhia móvel, muitos foram direto a Angola e eu vim aqui para a Polícia de Lisboa e só no ano seguinte, em 65, é que fui para Angola. Como é que viveu o 25 de Abril em Cabinda? Esta telefonia, isso é autêntico, esgotou. Exatamente, e que só 2 dias depois é que soube, portanto... Cerca de 2 dias depois... Este tipo de histórias são interessantes. Porque se calhar o comando de Cabinda, que era lá na cidade, é uma cidade pequenina, se calhar soube na véspera, só que depois eu estava destacado no tal Malongo, que era a exploração de petróleo, era uma esquadra, mas chamava-se destacamento. Eu tinha lá 20 não sei quantos guardas, 2 subchefes e eu. E daí para lá eram 28 km ainda, e depois eles não diziam nada, não vamos dizer nada, porque pode ser mentira. E então andaram-se ali todos, como é que se diz? Não é cocar, é a cochichar. Era uns. Mas o Homero Tomás terá sido mesmo preso, não sei o quê. Quer dizer, andávamos todos nos quê? E o Marcelo e o Tomás, porque o outro já tinha morrido. O já tinha morrido. Já tinha, sim. O projeto de capacete, se fosse agora a desfilarem um capacete, isto fugia tudo. Se fosse agora obrigarem um capacete como. Eu ainda desfilei. 62, 63. Aqui? De capacete? Aqui não, era em Oeiras e em Tomar, numa escola de Estados em Tomar, era no vídeo, tinha um ano de polícia, e formaram capacetes de ferro, aço, ele é pesado, que farta calor e a gente dá com coisa e tal. E se fosse agora obrigarem assim as pessoas. Cala-te maneira. Mas eram obrigados, não é? Eram obrigados a participar nesses desfiles. Manuel Nunes Bastião Novo. A sua data de nascimento? 23 de setembro de 1938. E onde? 1938. Onde? Onde é que nasceu? Quando? Percebi o ano, depois o ano já tinha dito. Onde? Não é? A pergunta é onde? Nasci num lugar, numa aldeia chamada Salgueiro, que pertence à freguesia de Sousa, agora com Z, segundo uma lei que saiu aqui há poucos anos,
porque até aí era com S. E outros tempos, quando era arquiteto, até chamava Sousa, mas Sousa com um Z, que pertence ao conceito de Vagos, distrito de Aveiro, como sabe. E por casamento, casei numa freguesia ao lado, chamada Palhaça, que é um nome um pouco vulgar. Palhaça, concelho de Oliveira de Bairro, também do distrito de Aveiro, também fica ao sul de Aveiro, na linha Lisboa-Porto, Oliveira de Bairro. E a freguesia Palhaça. Os freguesias, agora um bocado de brincadeira, os habitantes da Palhaça são palhacenses e não palhaceiros, como dizemos na brincadeira. Dizemos na brincadeira uns com os outros, só palhaceiro, só por estar calado do palhacense. Quando era nos 23 anos, 24, casei com 24 anos, aos 25, e depois tinham lá os meus companheiros de jogar a bola, companheiros da escola, companheiros de ir à missa, companheiros de brincadeiras. Ei, agora passas a ser palhaceiro. Passei para dizer que tinha que casar no palhaço, esse senhor, para calar a boca, para licença, para licença. E de vez em quando a gente, com aqueles mais da minha tabela, da minha faixa etária, recordamos essas passagens. Claro. Passagens, tantas. Como é que decidiu vir para a PSP? Pronto, então, tem que ser em resumo, porque isto é um grande, tem que ser em resumo. Fiz a vida militar em 1959, numa unidade militar que havia em Aveiro, que já demoliram, agora não fazer lá um hotel para a terceira idade, uma coisa de luxo. Era o Regimento de Infantaria de Madeiras de Aveiro, em 1959, e depois saí no final de 1960. Nessa altura, eu era filho de lavradores, os meus avós também eram lavradores, tinha vários irmãos, e a lavoura estava num princípio de declinação. Já lá vão muitos anos e hoje está totalmente de rastros, como os senhores têm essa noção. E nós, rapazes, até agora vamos ser lavradores, não sei o quê, já meio que somos a namorar, casamos e temos que comprar um não sei o quê, uma charrua, um arado, não sei o quê. E então havia naquela época a tendência era a rapaziada que era o meu caso, arranjar um emprego, fosse lá onde fosse, uma fábrica, a descascar não sei quantos, a tirar não sei o quê e tal. Mas o meu pai era contra isso. O meu pai dizia assim, não, eu tenho vários filhos, sou lavrador, vivi lavrador, o meu sogro também é lavrador, o meu pai também é lavrador, mas é que vocês têm que ser todos lavradores. Era uma espécie, como dizia o Rolsonado, uma espécie de bombeiro voluntário à força. E então nós, pronto, tínhamos calados, e então o irmão mais velho, eu era o segundo, velho casou-se e depois arranjou um emprego numa fábrica, depois chegou lá a operário qualificado, e todos. Eu, não tinha perdido, tínhamos todos aquele tempo a instrução primária, quarta classe, e naquele tempo nem toda a rapaziada tinha. Rapaziadas, quando digo rapazes, raparigas, que ficavam para a terceira classe, especialmente quando eram raparigas, os pais à terceira classe já não precisavam mais, disseram, raparigas não precisam, basta a terceira classe, deviam era trabalhar para o campo para os pais. A conclusão, aqui na vida militar arranjei panfletos para poder concorrer à polícia ou à Guarda Nacional Republicana, que seria um escape. Depois quando disse aos meus pais, o meu pai, a minha mãe, o meu pai foi só arames. Mas acabou por aceitar, porque a vida, estávamos depois em 1961, que tudo fugia da lavoura, a lavoura estava declinando. Pronto, em 61 concorri e fui chamado a fazer provas no Porto, no Comando da Polícia do Porto, outubro, novembro de 1961. Fiquei aprovado, naquele tempo incorporavam aí uns 100 e tal, 115, 118 por ano, agora incorporam aí aos 800, aos 1000, não sei o quê, mas agora é diferente, a dimensão é outra. Totalmente diferente. Já vão 50 e tal anos. Então fiquei aprovado e no ano seguinte, abril de 1962, fui incorporado na PSP de Lisboa. Portanto, fui aqui incorporado nesta casa, de manhã à hora X, 5, 6 e 7 de abril de 1962. Éramos convocados com um postalzinho, uns para o dia 5, outros para o dia 6. Eu fui no dia 7, faz anos de incorporação, fui no dia 7, aqui nesta mesma casa, aqui há alguns, em um sítio que não me recordo onde era, e daqui fomos encaminhados para Santa Marta, a divisão de Santa Marta, que eram as alfatarias da Polícia de São Saúde, para tirar as medidas lá aos fatos de Coutinho. O tiro Irlanda veio muito mais tarde, quer dizer, já existia, mas era recente. Os irlandas para nós que instruímos, o fato de Coutinho, o fato de macaco, um ibaquezinho, um cinturão e vestadias para Alcabideche, que fica ao norte de Cascais, numa antiga unidade militar, que era artilharia, assim, tal, era lá que a Polícia de São Saúde tinha contrato com o Exército para ser lá os revestimentos.
que nesse tempo já tinha, também foram na Serra de Cargueira e foram noutros lados. Portanto, lá andámos naquele tempo, também não era o relativo como agora. Portanto, naquele tempo era à volta de 4, 5 meses, instrução normal, e fomos de Santa Marta, daqui para Santa Marta, e Santa Marta lá para o Tempo de Este, sítios que eu não conhecia, por aí fora, Cascais, aquilo para nós era uma alegria toda, aquela rapaziada de todo o país que não nos conheciam por lado nenhum. É evidente que da Aveiro havia 3 que vieram com a mim, 2 deles viram neste dia e outros 2 já tinham vindo no dia anterior. E vamos por aí fora, numas caminhonetes que era de fazer a rendição dos sinaleiros, umas caminhonetes lateralmente abertas, tinha um nome muito engraçado que se chamava, as senhoras nunca ouviram falar, da Ramonas. Ramonas, portanto, eram umas caminhonetes compridas de fazer a rendição em toda a cidade dos sinaleiros. E então foram mobilizadas essas caminhonetes com bancos, assim, bancos de madeira, madeiras abertas lateral, que era para o sinaleiro se subia em andamento e iam render-se nas peanhas para dar a volta, 3 em 3 horas, dar a volta à cidade. E então foram as Ramonas, nós ali muito admirados. Pronto, então nós estivemos aqueles meses todos, nós fomos vaccinados, nós tal, e fizemos a gestão. A seguir jogámos bandeira num estádio que existe cá em Lisboa ainda, o estádio 1º de Maio, lá para aquelas avenidas novas, lá para aqueles lados, o estádio de Maio, a FNAT, era a FNAT, Fundação Nacional para a Galeria no Trabalho, penso que era assim que se chamava. E eu, depois, que era solteiro na altura, havia pedidos para o pessoal para ir para a companhia móvel, a primeira companhia móvel de polícia, que estava sediada na parede, que era uma espécie que mais tarde de alcunhar da polícia de choque, que é o que fazem agora estas coisas, estas unidades especiais que tem a GNR e a PSP também tem, para a Parbelas, a Polícia Geral, aqueles polícias todos sofisticados, mas naquele tempo eram as mais coisas, era capacete, tal. E ficamos então na companhia móvel de polícia. Preferiam os solteiros, por causa que era mais económico para o Estado, etc. Era solteiro. Então lá estive durante 2 anos na parede e depois mais tarde em Oeiras. E o que é que vocês faziam na companhia móvel? Tínhamos instrução de manhã à noite, instrução, e depois tínhamos um dia, eram os 4 pelotões, um dia era o pelotão de serviço, e do pelotão de serviço nós fazíamos faxinas, varríamos o quartel, lavávamos pratos, ajudávamos os cozinheiros, fazíamos todo o trabalho. Que hoje, se fizessem isso, todos iam ao sindicato e desandava tudo. Fazíamos ali tudo, sentinelas, reforços durante a noite, o quartel era vigiado por nós próprios, obviamente, arma às costas, e o capacete daquele género, mas era mais levezinho, aquilo era dos pesadões, que nós conhecíamos eram pesadões. E fazíamos ali o serviço. Outro dia estávamos, não era bem de folga, mas tínhamos instrução. Ao terceiro dia continuávamos a ter instrução, toda a espécie de instrução teórica, ginástica da parte da manhã, toda a instrução, estávamos sempre em atividade. À noite é que estavam os livros, quando de 4 em 4 dias era serviço 24 horas, que era o tal pelotão de serviço, eram 4 pelotões e ia sempre gostando. Ao terceiro dia estávamos livres e ao 4º dia voltávamos então a entrar em serviço. Aquele livre, uns estudavam, a maior parte daquele tempo tínhamos a 4ª classe e depois estudávamos, começávamos a tirar o primeiro ciclo, que era o primeiro e segundo ano do licencial, que era o que chamava primeiro ciclo. Durante aqueles 2 anos, alguns chegaram a tirar a parte do segundo, foi o meu caso também, felizmente, e depois o tal terceiro dia que era de folga, a maior parte que não deixávamos estudar, metíamos nos comboios, íamos até Lisboa, passear, ver Lisboa, ver a avenida, sei quantos, aos domingos, quando calhávamos a folga domingo, ver o futebol, como aconteceu ver um Benfica, ver a Mar da Aveiro, quando havia um Benfica em Beira, eu larguei tudo, estava de folga, senão não podia vir, olha, e passávamos a vida solteirinhos, da Silva da Brigadeira, pronto. E ao fim de 2 anos, há novas substituições e nós ao fim de 2 anos viemos para a Polícia de Lisboa. Era mesmo a rendição de 2 em 2 anos, que não podíamos lá estar, senão ficávamos lá eternizados, e isso, quer dizer, não permitia. Vim para a Polícia de Lisboa, vim para uma esquadra ao pé do Palácio São Bento, 30ª esquadra, Rua das Francesinhas, pertencia à divisão de Alcântara, e onde eu fiz piquetes várias vezes. Daí que estão ali naquela fotografia que mandaram o e-mail, estão lá muitas pessoas que eu vejo e conheço de Alcântara, não me lembro agora o nome deles, não é, mas lembro deles todos, fotografias já há certo tempo. E depois estive ali então, isto já em 1964 e também em 1965. Aliás, em 62, 64 estive lá, Companhia Móvel, 65 é que vim para Lisboa, mas no verão. Estive aqui também há alguns meses na Guarda ao Comando, chamava-se a Guarda ao Comando, que era um pelotão que fazia segurança às instalações. Fazíamos sentinela durante o dia, vigiava e tal, e de noite reforço também, de sentinela dobrada, e havia lá em cima um terraço, era
um posto chamado terraço, em que nós escolhíamos 4 graus, dormíamos aqui, dormíamos noite sim, noite não, fardadinhos. Eram 2 piquetes, um de folga e o outro estava a serviço, um de folga e o outro estava a serviço. E depois era aqui engraçado, as cerimónias então às 9 horas era ali na parada, Freire do Amaral, lá estava a estátua, os 2 portões, ali com a música, a banda de música, que vinha de Santa Marta, que era um deles ensaiavam, ali ao render todos os dias, fosse domingo. Todos os dias com a banda? Todos os dias, fosse domingo, fosse sábado, fosse segunda, ali havia muito, aquelas cerimónias, o oficial dia, um a render ao outro, ter os segundos, etc. E vocês fardados? Fardados, os piquetes eram de cotinha, teve um piso que abotoava assim em cima com os botõezinhos de bolas, como estão lá, sabe, aquele género mais antigo, botõezinhos, e verdade. Entretanto, isto depois no final de 1965, eu tinha-me oferecido para ir para Angola, pois já era casado. E fui para Angola para, olha, aquele espírito aventureiro, conhecer outras gentes, outros mares, outras nações, que era Portugal também. Hoje é que não, mas é Portugal. Então fiz uma missão de 2 anos em Angola, 65 a 67. Vim em 67, regressei, depois fui colocado em Aveiro. E como é que foi em Angola? Pode-me contar em Angola, como é que foi? Em Angola estava lá numa esquadra. Onde? Estrada de Catete, 1965 a 1967. Primeiro tempo andei lá para aquelas patrulhas, lá para aqueles bairros de lata, bairros de tudo, eram patrulhas que tínhamos que andar de botins, por causa dos mosquitos, por causa de não sei o quê. Fui lá a serviço e depois mais tarde, ao fim de um ano e tal, lá um subchefe, reconheceu em mim algumas capacidades, perguntou-me um dia, chamou-me ao bar se eu sabia escrever à máquina. Eu disse que sim, sabia, tinha um curso de datilógrafo. Tinha tirado em Oeiras nos meus tempos de guarda, aqueles 2 anos já eram de guardas professores, tenho curso de guarda. E nós andávamos, eu e tantos outros, e os próprios subchefes também, andávamos lá a estudar extra horário de serviço, a tirarmos naquele tempo quinto ano inicial, que era o 3º, 4º e 5º, que era dividido, secção de letras, secção de ciências, e depois nós adultos tirávamos uma de cada vez, e era um pau, porque os alunos propriamente ditos, esses tiravam tudo junto, e depois ao fim do ano chumbavam muitos desses, nós felizmente nos chumbávamos. O subchefe falou-me, olha, vocês acho que é mal, sim, sim, tenho curso de filósofo. E eu reparava mesmo que eu era estudioso, teve muitas perguntas aos professores, e ele reparou e disse, olha, você tem um guarda-cesteria, agora breve, vai lá um elemento, o colega seu vai embora para a metrópole, terminou os tais de companhia nova, e eu descapa comigo assim, você já deu. Porquê? Porque depois já tinha trabalhado ali e tinha as noites livres, para poder estudar, não era para ir passear, porque na altura eu estava lá sozinho, a mulher ficou em casa dos pais, já tudo combinado, e já não andava lá à frente todas as noites, e não sei quantos. Pronto, então fiz o resto, quase um ano nesse serviço. 1967, novembro, dia de São Martinho, 11 de novembro, fazia a minha sogra anos, nesse dia embarquei naquele tempo de barcos, aqueles barcos muito grandes, Infanto Henrique, Príncipe Perfeito, Vera Cruz, aqueles barcos faziam, estavam a enviar aviões para ninguém, claro, os aviões vieram mais tarde. E depois regressei então, e como disse, fui colocado em Aveiro. Entretanto, tinha lá feito no final da comissão as provas de admissão para ser um subchefe, e da Aveiro colocado em Aveiro em 1968, e em maio fui chamado então para a Escola Prática de Polícia, que era nova, a Escola Prática de Polícia, a frequentar o curso para subchefe. Mas foi o primeiro curso para subchefe na Escola Prática? Foi o segundo curso. Porque nós concorremos, eu e tantos outros, eu estava em Angola, outros estavam em Moçambique, outros na Guiné, concorremos para o primeiro, só que estávamos em comissão de serviço, que não era dada por finda, naquele tempo, e muito bem, nos dava a comissão por finda, e depois disseram, no caso de vocês serem aprovados, vão frequentar o segundo curso, porque o primeiro está já a decorrer. O primeiro começou aqui em meados de 1967, que eu não estava cá, obviamente, 67, e eu comecei o meu em maio de 1968. Foi até o final do ano. Naquele tempo os cursos não eram como agora, que agora era um letivo. Vai de setembro a julho, ou que antes era diferente. Fiz o curso de subchefe. Como é que foi o curso? Como é que era o curso na altura? O que é que vocês faziam? Tínhamos ginástica, tínhamos educação física, tínhamos judo, tínhamos muitas coisas na parte da física, e depois na parte das aulas tínhamos direito penal, tínhamos noção de direito de Código Civil. Tínhamos o serviço policial urbano, que era aquilo que interessava à polícia diretamente, eram cadeiras, serviço policial urbano, o intervir, trânsito, transmissões, lidar com não sei o quê, tudo. Relações públicas, tínhamos depois vários professores, alguns civis,
Portanto, os professores eram elementos da casa, comissários, normalmente comissários, oficiais também, e depois tinha os professores civis também, professores civis de inglês, francês, também, tínhamos uma noção, eu já tinha de Angola, depois já tinha alguma noção estou ao quinto ano, já umas noções, mas depois ia aperfeiçoar muito mais. E pronto, portanto é um programa vasto, completo. Resto de 1968, e depois em janeiro de 1969 foi promovido a segundo subchefe. Naquele tempo era segundo subchefe, primeiro subchefe, portanto, eu fui promovido a segundo subchefe e caiu na roleta, passa a expressão, caiu na roleta Ponta Delgada, Açores. Foi para os Açores. Mas foi para os Açores, eles foram para a Ilha da Madeira, os Açores foram diversos dias, porquê? Promoviam ali, por exemplo, 30 elementos. E depois iam aos mais modernos. Mas estava tudo escrito, estava tudo em normas, não era a balda, estava os últimos a preencher os lugares já na ordem, depois era Engartudismo, depois era Ponta Delgada. Portanto, eu fui dos últimos, a certa altura, dos 30 que promoveram, eu fiquei cá mais ou menos abaixo da tabela. Fui buscar os 3 para a ordem, e tal, e estes 3 ou 4 para a Ponta Delgada. E depois os outros eram para Angola, os outros para Moçambique, de maneira que promovíamos, mas eram as promoções que nós chamamos, são promoções despromoções. Pronto, fui parar aos Açores, mas depois estive lá num destacamento no aeroporto de Santa Maria, estive lá 3 anos. Mandei para lá ir a mulher, para o tudo, a vida era económica, baratas, baratíssimas. Depois foi um menino, depois tem 47 anos, foi para lá ao colo, 9 meses, começou lá a andar e viemos lá, ele com 3 anos. Ele veio lá com 3 anos. E como é que era a vida policial nos Açores naquela época? A vida policial era pacata, e nós estávamos no aeroporto de Santa Maria, um aeroporto internacional. Os aviões de Lisboa, América, faziam escala em Santa Maria, não havia cá hortas em Ponta Delgada, isso eram os aviões pequenitos, lá dos aviões interregionais, que era a SATA. Então eu dizia há pouco que a vida em Santa Maria, peço desculpa, em Santa Maria, nos Açores, que era pacata, mas atenção, pacata em relação a cá. Tínhamos lá os nossos turnos, tínhamos lá as nossas ocorrências, agora poucos, havia acidentes de aviação, raríssimos. E depois tinha o aeroporto internacional de Santa Maria, que era o aeroporto como é que se diz, de paragem para reabastecer os aviões que vinham para as Américas, que vinham cá para a Europa. E não havia aeroportos de João Paulo II, não havia aeroporto de coisas. Esse, na altura, eram os aviões da SATA, Sociedade Aérea não, agora de repente não me lembro o nome. Eram os aviões pequenitos, Dakotas e coisas assim. Os Jagos e Dakotas. Portanto, era só o aeroporto de passavam ali dia e noite, voos charters, voos comerciais, etc., em que nós, nessa altura, subchefe, trabalhava por turnos, naturalmente, era responsável ali por graduar serviço, só que estávamos ali no destacamento, ali parados, porque ali não ia apresentar ocorrências, nem nada. Então, agora estávamos onde era necessário. E orientávamos, ali também pratiquei muito inglês com as pessoas, éramos obrigados, sem querer, a ter que dizer, orientar, quer dia, quer noite. E pronto, então ali estive uns 3 anos e depois pedi para findar a minha comissão, para quê? Tinha tempo suficiente para vir concorrer a chefe de esquadra. Fiz as provas, vim cá a Lisboa na altura, fiz as provas, físicas e provas escritas, português, tudo, as provas de coisa geral, de cultura geral, policiais e da parte dos livros, agora passa-me o nome, parte cultural e provas práticas, e práticas também, que era preciso correr, era preciso subir uma corda sem auxílio dos pés, ou com auxílio dos pés, depois o lançamento de uma bolazinha de chumbo, para ver a musculatura das pessoas, etc. E fiquei aprovado e vim concorrer. Então, chefe de esquadra, em 1973. Chefe de esquadra, tudo em Alcântara, na altura Escola Prática de Polícia. Na altura, entretanto, tinha já completado o 5º ano, feito uma parte em Angola e outra parte nos Açores, tinha completado o 5º ano, que não era brincadeira para quem entrou uns anitos, 5, 6 anos com a 4ª classe, não era brincadeira, e modéstia à parte, não fui só eu, atenção, que muitos companheiros também tiveram esses feitos. Outros saíram da polícia, foram para a vida civil, um foi para o Ministério Público, para delegado do Ministério Público, um companheiro que era da zona da Figueira da Foz. Mas isto fecha o parênteses para dizer isso. Pronto, concluí a chefe de esquadra, concluí a buscar, e muitos éramos 89 subchefes de todo o país, Açores e Madeira, éramos 89 subchefes, aprovaram 29 e modéstia à parte, eu fui o primeiro.
modéstia à parte, e porque eu sabia tudo e mais alguma coisa, porque lá tinha um bagagem, fazia alguns turnos e fora disso não ia pouco à praia, andava lá pelos cabarés, pelos bares, como andavam muitos companheiros meus, companheiros subordinados, víamos coisas, depois às vezes estavam sempre bem atualizados e eu estava a ver outros livros. Eu dava outros livros, eu depois lia tudo com a parte de coisas, história, depois tinha uma parte do quinto ano feito há pouco, e depois tinha outra parte que a história da civilização, que eu lia aquilo tudo, e valeu muito para as provas com o subchefe. Pronto, então fomos frequentar no ano seguinte, em 1973, aí era já quase o ano letivo. Frequentar o curso-chefe, e fiquei também nos 29, houve um ou outro que foi embora e eu fiquei, talvez, andava assim à vontade, não andava ali, porque não andava a ir para o primeiro lugar, ficar em primeiro ou segundo ou terceiro, não tinha influência nenhuma. Eu depois fiquei em sétimo, um da Aveiro em sétimo e eu em oitavo, ele ficou em oitavo e eu em sétimo. E às vezes a gente pensa que tanto perde para andar muito, tanto perde a não para andar muito, como para andar pouco. Agora veja esta imagem, éramos ao final de 24, de 1 a 24. E promoveram parece que 12. Promoveram 12. Os outros, 12 para cima, 1, 2, 3, 4, 12 para cima, o 12, o 12º foi no seguinte tratado, e eu que era o oitavo, não sei quantos, fui para Angola, chefe de esquadra, e fui para Angola. Já lá tinha estado, fui para Angola. Veio para Angola. 73, 74, acho 25 de Abril, estes mais mal classificados, do meio da tabela para baixo, bem que nos serviram, não tiraram cá os pés, ficaram no estado, foram promovidos, os chefes de esquadra mais tarde, ficaram no estado, ficaram ao pé da família, das esposas, com os pés quentinhos, como a gente na altura diziam, e nós, todos mais bem classificados, andávamos com as malas às costas e com estes sacrifícios todos. Fui para Angola e já não levei a família, tinha estado nos Açores, já tinha um menino, depois mais tarde nasceu o segundo, que agora tem 41 anos ou qualquer coisa, e estes foram utilizados, ficaram mais classificados. Portanto, se eu me deixar andar, não sei se são alentejanas não, mas se eu me deixasse andar na retangueira, como nós dizíamos, se nos deixasse andar na retangueira, tínhamos sido nos utilizados. Eu estava em Aveiro, deixaram-me estar a Aveiro, não saía dali e estava ao pé de casa. Pronto. E diga uma coisa, em 73 voltou a Angola? Em 73 e passei lá o 25 de Abril, que é uma data histórica, 25 de Abril meu. Então, e sentia diferenças em Angola de 73 de quando lá tinha estado antes? Ou seja, tinha lá estado, tinha voltado, tinha passado aqui uns anos, depois regressa a Angola. Já havia diferenças? Genericamente havia diferenças muito melhores, mas eu não assim nos apanhei de concreto, porquê? Porque a primeira comissão tinha estado em Luanda e conhecia Luanda, aqueles autocarros, que têm nome próprio com os machibombos, e no Brasil é os bom não sei o quê, que agora não me lembro, o nome também interessa, eram os machibombos, os autocarros e tal. Nos jardins, em 5 anos, isto em 65 a 67. Quando eu fui em 73, havia muita diferença de olhos, jardins, tudo mudou a cá, só que eu depois estive ali uns 3, 4 dias e depois embarquei para Cabinda, que eu da Comissão Angola, depois já pouco conheci Luanda, porque andámos por ali a aguardar o embarque e fomos para Cabinda. E depois passei a comissão, que eram 24 meses, mas eu só passei 21, porque entretanto dá-se o 25 de Abril. E o 25 de Abril estava em Cabinda? 25 de Abril estava em Cabinda. E como é que soube do 25 de Abril? O chefe de esquadra em Cabinda? O chefe de esquadra em Cabinda estava uma cidade pequenina, muito limpinha na altura, por sinal tenho uma ideia, uma cidade limpinha, mais ou menos muito limpinha, o seu aeroportozinho, a sua coisa, tudo ali, as estruturas, o Palácio do Governador, o Governador Militar, que era uma senhora brigadeiro, um jornal, que parecida, e então eu dali vou, que era a vaga que havia do chefe de esquadra, vou para um destacamento ao norte de Cabinda, 28 km, um destacamento chamado Malongo, que era onde havia a exploração da Cabinda Gulf, uma companhia americana, onde havia lá americanos, havia filipinos, havia italianos, havia gente argentinos que estavam a explorar cada um nos seus setores, na exploração lá daquelas plataformas, e eu fui mandar esse destacamento. Chamava-se destacamento, era uma esquadra, só que não tinha o nome de esquadra, destacamento. Tinha lá 28, 29 guardas, 2 subchefes e eu, o chefe de esquadra, vindo do continente, da metrópole. Nos Açores é que dizíamos continente, lá em Angola era da metrópole, e ali estive 21 meses, praticamente 21 meses, desde o 25 de Abril. Quando se deu o 25 de Abril, de Cabinda para o Malongo, que era onde estava, são 28 km. As comunicações não eram assim famosas naquele tempo, não eram famosas, e o 25 de Abril, nós passados 2 dias é que soubemos que tinha havido qualquer coisa em Lisboa, uma espécie de uma revolução, e como era que Tomás estaria preso.
o Marcelo Caetano também, não sabia ao certo, mas depois toda a gente dizia, mas tudo já naquela surdina, porque, pá, cuidado, porque não vamos estar uma coisa que possa emitir. E toda a gente sabia que havia qualquer coisa, mas ninguém sabia ao certo. Nós, 2 dias depois, é que soubemos houve um cimento. Depois também começa a vir lá no jornal, 2 jornais de Angola, a Província de Angola e o Diário de Angola, coisa parecida. É uma espécie aqui do Diário Notícias, coisa parecida. E começamos a ver, afinal, sempre era verdade, foi no dia não sei o quê, e depois é que começa a ver tal. Mas passaram os tais 2 dias. Curiosamente, penso que foi no segundo dia, a cidade de Cadina, na Argento Grande, a um pormenor. As telefonias que havia à venda na cidade e tudo quando é loja de eletrodomésticos estavam esgotadas. Eu próprio também fui na onda e também fui comprar uma telefonia, que hoje tenho lá em casa guardadinha, é uma relíquia, guardadinha, porque não funciona, quer dizer, ela funciona, mas só que a onda não tem, quer dizer, é a onda média e era a onda longa, era a onda curta e a onda média, e hoje não funciona, frequências moduladas, portanto não funciona, mas estava guardadinha, o rádiozinho, guardadinho, uma relíquia, portanto comprada. Portanto eu ajudei a esgotar, e esgotou, depois toda a gente ia comprar, já não havia lá nenhum havia coisa. Pronto, este é o pormenor. Depois de lá vim para Luanda. Mas ainda esteve lá ainda durante o processo de descolonização? Durante o ano de 75? Sim. E como é que foi esse processo? Ou seja, estava lá como chefe de esquadra, não é? Chefe de destacamento ainda, e dá-se o processo de descolonização de Angola, a transição muito difícil. Apanhei isto tudo. Mas havia ataques à vossa esquadra, não havia, na zona onde estava era pacífico. A cabine da Golfo não, que eu depois aí uns meses antes de embarcar cá para a metrópole, vim de vez, eu e tantos outros, antes de vir, depois vim de Cabinda para Luanda. E depois estive lá numa escola prática de Luanda, a escola prática que era numa zona que era muito conhecida, o Grafanil, que era onde estavam concentradas milhares de tropas, do Grafanil. O Grafanil, que era muito conhecido, se falarem como pessoas antigas, o Grafanil. E estava aí. E depois vim para aí. Fui para vir de Cabinda, porque estávamos prestes a vir e pronto, eu requeri e vim para Cabinda. Já repara. Aí é que tínhamos aí aqueles balas trestantes de noite, a ver-se a luzir, e a caírem lá para a parada, no quartel onde eu estava. E nós encostados já brigámos, aí tivemos problemas. E depois era cá pelas ruas, que era já em Cabinda, que era também Luanda, havia aquelas polícias, eram os 3 movimentos, e era a PSP lá do sítio, claro, que eram as polícias, eram patrulhas mistas, se é que chamavam, andavam nos jipes, portanto eram 2 elementos cada movimento, havia um dos movimentos, depois os movimentos guiavam-se uns aos outros, que se guiavam sempre até muito mais tarde, porque começavam, ainda há muitos anos. Aí já havia esses problemas e depois eu fui então, a certa altura em maio de 1975, começou a debandar as tropas, a polícia, a guarda fiscal, PSP, e outras entidades, alfandegários, funcionários dos caminhos ferros que quisessem vir embora para a metrópole. Pronto, então começou a chamada ponta aérea, em que os aviões da TAP e também os militares era chegar, era carregar e vir embora, carregar e vir embora. Portanto, e eu fui dessas primeiras levas. Em maio, princípio de maio, eu, o chefe de esquadra, o pessoal policial, e nós, no caso, estava sem família, era 2 malazitas, mais um saco às costas, era as fardas e objetos pessoais e pouco mais. Mas depois o problema era que as famílias, estive lá a família, depois deixavam lá tudo, e sequantos, e isso foi um pandemónio, mas foi depois a seguir. Portanto, começaram a bandar, abril, maio. Depois em julho, talvez julho de 65, aí foi a ponta aérea, que a história está relatada em mais lados. A ponta aérea em que era chegar ao aeroporto e para a fila, e a fila era um N metros, N dezenas de metros para a fila. E depois, segundo dizem, depois já não estava, segundo dizem, depois as pessoas faziam os seus contentores, faziam lá as coisas, punham lá a máquina de costura, como eu sou um casal que era lá da minha terra, o casal meteram por lá tudo, tapoiaram tudo e foram lá com os cabinetes pedidos e foram lá ao cais de Luanda, foram lá ao cais de Luanda, que era para um dia vir, e assim como vieram, mas vieram passar uns meses, vieram de ter ali ao cais de Alcântara, estiveram por ali meses, até as pessoas pouco a pouco ir muitos apodreceram por lá, segundo dizem. E essas pessoas foram lá deixar os seus conteúdos, deixar as suas coisas e daí foram para o aeroporto, para a tal fila. E depois primeiro já uma coisa, para o aeroporto tínhamos ido um pouco mais, outro mais. Isso foi a ponta aérea, foi o No seu caso, foi dos primeiros a voltar? Eu não estava, diga. No seu caso? No meu caso foi dos primeiros a voltar para... Fui dos primeiros a voltar e depois como estava sozinho, estava com a minha família, eu e companheiros meus, estávamos sozinhos, fomos os primeiros. Apresentei-me, depois apresentei-me aqui, já tínhamos indicação para apresentarmos aqui no Presidente de Lisboa. E depois estive aqui uns meses, poucos meses, a chefe de esquadra, a esfiar a esquadra de Arroios.
A esquadra estava fechada porque houve um período que os chefes de esquadra iam para aqui, outros iam para lá, outros não sei quantos, e esteve fechada há algum tempo, por estratégia, esteve fechada, depois reabriu. E foi para lá um comissário, Paulino Pires, Paulino, coisa de Santos, que incorporava no mesmo dia que eu, Paulino, disse, até que enfim, que vejo aqui um companheiro, não sei o quê. Então ele foi para um outro serviço para o Comando Geral, que era assim que se chamava Comando Geral na Penha França, e só para ficar entregue e tal. Eu estive ali uns meses, na esquadra de Arroios, Ia almoçar onde podia, e a maior parte das vezes ia almoçar a Santa Marta, à nossa messa. Fiz semanas naquele tempo não havia, porque aos fins de semana eu era conhecimentos aqui, era conhecimentos ali, tinha depois lá com o comando da divisão. Era uma altura complicada, 75. Muito complicada, aqueles primeiros anos a ser era complicadíssimo. E eu depois lá consigo tive sorte também, ao fim de uns meses da esquadra de Arroios, há uma vaga em Aveiro, onde eu tinha pedido pendente para lá. A vaga não era em Aveiro na cidade, mas era na esquadra do Bária. Porque o chefe de lá, o chefe da esquadra que lá estava, que também tinha estado em Angola aqui há anos antes, quando eu era o guarda dele, era subchefe, tinha estado problemas complicados, e depois o problema de saneamento. Houve um tempo, as senhoras terão ouvido falar, houve um tempo saneavam os funcionários públicos, saneavam os comissários de polícia, saneavam os chefes, o público não ingressava, vamos correr com as coisas daqui. A comunicação social corria-nos, e esse chefe de esquadra que estava em Ovar, há muitos anos, fui lá o fundador praticamente da esquadra, foi saneado porque tinha lá tido problemas, tinha lá tido 5 anos, então o povo, a coisa correram com ele. E veio aqui para Lisboa, depois daqui, porra, que os partem, então reformou-se e foi embora lá para Braga, que era natural de lá, e depois morreu novo, essa pessoa. E então eu chego a Aveiro, eu já sabia, mas diz lá o meu comandante, que era daqueles senhores oficiais do exército, que está para um daqueles com a farda amarelada, o oficial que era o comandante da Polícia de Aveiro naquele tempo, era comandado por oficiais do exército, o senhor chefe Bastirou vai para lá comandar a esquadra ao Bária. Eu disse que acabam os dois, já eu sei, para isso não está a dar novidade nenhuma. Pronto, veio sei que esteve em Lisboa há uns tempos, esteve nos 5 anos, veio de Angola, depois vim, assim e tal, veio antes da ponta aérea, veio lá, fui para o bar. E eu interessava era vir para a cidade, para Aveiro, do Ovar a Aveiro são em 40 e tal quilómetros, e eu interessava estar em Aveiro, porque Aveiro estava pertinho de casa, estava aí a 12, 13 quilómetros ao sul de Aveiro, cá para o lado de Cantanhede, onde tenho a casa, moro, etc, onde morava. E eu deixava ir para Aveiro, e assim, pronto, aqui em Ovar como chefe de esquadra, nunca mais, porque havia Aveiro em excesso de chefes de esquadra, vindos do ultramar e eu segurei. E então, meto um bocado nas macaquinhas, começo a agarrar meus livros, começo a estudar e concorro ao comissário. A mulher, Deus perdoe, que já morreu há 5 anos, disse, mulher, deixa de estar, não sei o quê, tu vais a dar malas às costas, vais dar não sei quantos, mulher, Deus. Eu estava lá embaixo, a gente sobe a escada de 1 degrau, sobe o 2º grau, e depois quer dizer, agora deixa, quer dizer, chego ao 3º grau ou ao 4º e felizmente fui até o último grau. Mas estou em Ovar e concorro ao comissário. Venho outra vez ir para a Escola para ter mais um ano letivo, ali é que foi praticamente um ano letivo. 1976/77. Faço o curso de comissário e foi uma maneira de eu vir a Ovar e depois, esperar foi um ano e tal, então é que venho para Aveiro. Pronto, aí porrei de pá, como dizia o outro. Porrei de pá, mas depois foram uns 5 anos, que depois vem outra promoção, lá venho para Lisboa outra vez. Fazer o quê para Lisboa depois? Pronto, mas eu para não intercortar, eu conto já um pormenorzinho, mas já vou ter a Lisboa. Entretanto, curso de comissário, sou promovido ao 2º comissário, deram 3 galões no ombro, o 2º comissário, e o 2º comissário não havia vaga em Aveiro, estava lá um senhor que estava para se apresentar, nunca mais se apresentava, e eu vou promovido para Viseu. Estive um ano em Viseu, o 2º comissário. E então, ao fim do ano, é que eu venho para Aveiro como comissário. Portanto, deixei ao bar, lá para longe, e venho para o bar, quando estava ao pé de casa. Então foram 5 anos ali a ir para casa todos os dias, ou no autocarro, ou no meu carro, ou no carro de serviço, pronto. E então estou ali 5 anos, tive ali funções diversas, porque o 2º comissário tinha uma função, o 1º comissário tinha outra, era oficial de relações públicas, adjunto do comando, o 2º comissário era chefiava aquela parte dos funcionários, da parte pessoal, a parte logística, viaturas, camaradas, instalações, tinha sempre que fazer depois a regulação de processos internos ao nosso pessoal, que às vezes põe na argola, passa a expressão, cala pouco. Então ao fim de 5 anos, vem até uma promoção a 1º comissário. E as promoções só nos davam isto, dávamos pegar nas malas e ir para um talhaço. A 2º comissário, a promoção do 2º comissário que era os 3 galões mais uma estrelinha, que é estes galõezinhos que eu lhe entreguei, que eu lhe ofereci,
que não estão lá na agenda, não estão na agenda, isto dava-nos mudança de comando, mudava o verso, como não via lá a vaga, que entretanto foi para lá o seu comissário, que radicou-se lá e não ia embora, agora eu venho para a venho para Lisboa, para o comando geral, venho a França, e depois estou lá numa repartição, naquele tempo era a segunda repartição, e repartições, primeiro, segundo, terceiro, quarto, hoje não, hoje é departamentos de saúde, departamentos de doença, departamentos de não sei o quê. E o seu qual é? O meu departamento era a segunda repartição, que era informações, partes confidenciais, fazer aqueles relatórios confidenciais que mandávamos depois para o Exército, para a GNR, para a Polícia, estado de sítio, situação, rumores disto, informações que íamos escolhendo, e eu era um dos coordenadores, aqueles relatórios que fazíamos semanalmente e muitas coisas. E depois havia os comandos a nível nacional que mandavam todos os dias um relatório que era um CITREP, relatório de situação diária, coisa parecida. E esses relatórios iam de outros comandos, via rádio, via transmissões, e a gente depois coordenava aquilo tudo e depois fazia uma apanhada, que era para mandar para o Ministério da Administração Interna, mandar para os outros Ministérios, da Defesa Nacional, etc. Para ver a situação do país, que em Bragança houve não sei o quê, lá houve o quê, virou-se não sei quanto, morou lá uma pessoa, quer dizer, aqueles que davam impacto na cidade. Portanto, isto ficou ali 5 anos. No Comando Geral, aí aos fins de semana, ali já tinha fins de semana, e já não trabalhava em turno, trabalhava fins de semana. Foi uma vida boa, ou mal por estar longe, mas foi, ao fim de 5 anos, então tenho para ganhar bem e volto para a Beira. Isto tive mais 5, 6 anos, depois como primeiro comissário já tinha outras funções, mais acima do que aquelas iniciais, funções, era adjunto de comando, havia o comandante e depois eu estava em número 2. Mais tarde é que criaram lá um lugar de subcomandante e aí passei a ser número 3, quer dizer, baixei, mas contra isso nada. Aí foi, a certa altura, depois criaram a lei, mas foi criar em todos os comandos um subcomandante, um lugar de subcomandante. E de certo modo foi para abarcar também aqueles senhores comissários que tinham vindo do ultramar, não foi só de Angola, foi de Moçambique, foi de Guiné, alargaram os quadros, depois criaram uns lugares segundos comandantes, e a haver também foi contemplado a Beira, Leiria, estes comandos mais no litoral, com mais efetivos, aqueles comandos lá mais no interior, com menos efetivos, ainda criaram um lugar de subcomandante. Mas, conclusão, eu adjunto de comando, eu tinha a função de adjunto de comando, era o número 2, passei-se o número 3, mas tinha de trabalhar mesmo. E oficial de relações públicas. E depois aqueles policiamentos no futebol, policiamentos no carnaval de Alvar, aqueles muitos lugares, eram comigo fisicamente, e depois era um dos serviços, era oficial de operações também, era oficial de escolha de operações, coordenar, fazer aqueles policiamentos, depois um policiamento, depois uma corrida de automóveis, não era de automóveis, era um final de volta a Portugal em ciclismo, precisávamos lá de, sei lá, 40 guardas, mas não tínhamos em Aveiro, quer dizer, tínhamos muito mais disso, mas tínhamos as suas funções. Até tínhamos que ir buscar 2 ao posto de Ilha, tínhamos que ir buscar 3 ao bar, tínhamos que ir buscar 4 a São João da Madeira, 3 a Espina, ok. E depois quem tratava disso era cá o rapaz. O comandante, depois, eu ia dando sempre ao comandante, não sei quem, Bastilão, propõe entrega para cá para eu aprovar ou desaprovar, mas em princípio vou aprovar, mas faça as suas coisas. Portanto, isto aqui estava à vontade, o comandante que era lá também da zona, o comandante era lá da zona, o senhor comandante Vítor Santos, que chegou a número 3 da hierarquia no Comando Geral, que depois já chamava a Direção Nacional, o Vítor Santos, na Penha de França. E era lá da Aveiro, lá da zona, e foi oficial de carinho. Esta é a história minha. A certa altura, isto é para terminar a minha parte, a certa altura, estou ali 5 anos, e há uma vaga em Espinho, e o comandante disse, Bastilão, você está aqui bem, mora aqui ao pé de casa, mas eu agora vou estragar a vida. Não me diga. Eu já sabia mais ou menos, mas um comandante de Espinho, que era comissário, comandante de Espinho pertence à Aveiro, comandante de Espinho, fui para a apresentação. Presidente de Espinho. Sou. Chamava-se a secção de Espinho, agora é divisão, agora são divisões. Espinho, Figueira da Foz, Pinheiro, secções de Espinho. Eu vou para Espinho em 1994 até 96, mais ou menos. E vou para Espinho, e então estou lá a comandar a secção de Espinho, lá com éramos 89, comigo e com a senhora da limpeza, a senhora Ana da Conceição. Ela é viva, que há tempo de certo, ela é viva, está aposentada há muitos anos. Éramos 89 a todos. E eu dizia lá, para receber somos 89, para trabalhar seremos um documento. Eu tinha assim aqueles lives de brincadeira, mas tudo no bom sentido, claro, e tudo respeitosamente. Entretanto, a certa altura, estou em Espinho, vinha ou no comboio, ou no meu carro, ou no bar de serviço, conforme, vinha a Aveiro, vinha para ficar a casa. Havia muitas vezes que vinha, porque tinha lá cerimónias da Câmara, convidava um comandante, não sei quantos. A minha mulher na altura dizia assim,
Então, mas convido-te a ti, tu dizes que não, Salieiros, não me convidou a mim, não convidou o Manuel Nunes Bastião. A Câmara e a cerimónia, o Tribunal tinham cerimónias, convido o comandante da secção da polícia. E o comandante da secção sou eu, mas eu tenho que ir. E eles não perguntam se o senhor mora em Aveiro, se mora na Palhaça, se tem filhos, se tem mulher, eles não perguntam isso. Lá ia eu, então ficava lá, tinha lá sítio para alojamento, etc. Ao fim de lá estar um ano e tal, veio a promoção ao comissário principal. E eu disse, olha, mais uma função, fiquei todo contente. Comissário principal. Naquele tempo eram então 3 galões e a estrelinha, e depois eram 4 galões e a estrelinha. Depois mais tarde é que mudaram o esquema quando acabaram os galões, agora os galões vieram para as estrelinhas, os comissários que hoje é 3 estrelinhas, e depois tinha assim um ramalhetezinho e coisa em cima. Então veio o comissário principal, e eu disse bonito, mas depois daí a dias veio agora dizíamos o ML, naquele tempo era uma mensagem via rádio do Comando-Geral para Aveiro. O comissário principal Bastião Novo é mobilizado para a Polícia da Horta. Eu disse, olha, cá está, não dão ponto sem nó. Portanto, promoveram-me e daí um mês ou quê, mobilizado para a Horta. Aí eu deixo o filho e lá vou parar, malas às costas, as tais comissões que tivemos ao longo dos anos. Lá vou parar a Horta. Pronto, e depois fui lá, as comissões naquele tempo eram 20 meses. Ainda bem que eram 20 meses. Se fosse no ultramar, eram 24. A tropa também foi 20 meses. Vou para a Horta e dei uns meses. Remodelações ministeriais, remodelações do estatuto, remodelações das carreiras, etc. A nível governamental, não é da polícia, era a nível governamental, do MAI. Então, extinguir os comissários principais e transformar-nos em subintendentes. E apareço eu, com o volante às costas, meti ali, como estava lá na farda, aparece eu subintendente. Subintendente e pronto, e terminei a minha carreira. Mas antes de terminar a minha carreira, estive então lá os 20 meses e graças a Deus tive muita sorte porque vinha aqui à Apanha da França às reuniões de comando, no tempo ainda do general, que era um Pereira Monteiro, no tempo do general, que foi o último, ou dos últimos generais já estava na polícia, depois mais tarde é que vieram agora o Sr. Faria e um outro Gomes que está para a França, o Chelos, o quê. Tanto acabou a era dos oficiais, já começaram à base deles. E eu então, havia reuniões de comando, havia não sei quantos, e lá eu vinha todo contente com um guia de marcha, que eu passava a mim mesmo, e vinha por conta do Estado, vinha a reuniões do comando, e aquilo era normalmente 2 por ano, eu ficava 3 vezes por conta do Estado. Depois pedia lá um chefe de Estado-Maior, na altura o superintendente Anjos Martins, que não podia dar aqui uma fotografia, mas o Anjos Martins, nunca mais aqui, e eu dizia, eu ia ter com ele, então como eu tinha estado no Comando Geral, os tais 5 anos, fazia favorecer o meu amigo e tal, e então eu disse, mas é isto assim, veio a Horta, e digo, agora a Horta, deixe-me dar uma visita ao pé da Aveiro, e ter com a mulher e com os meninos já rapazes, andavam a estudar, andavam no liceu, deixe-me dar uma visita, para visitar mulheres. Rapaz, então não, mas porquê? Então, mas um diazito, vai 2 dias, então hoje é quarta, por exemplo, quinta, sexta, até quando tens avião? Eu estou a dizer tu, mas eu trabalho com você. Eu trabalhava sábado, mas havia certos dias que não havia avião, havia um dia por semana que não havia avião. Mas só me aconteceu isso uma vez, então eu fiquei mais que um dia. E pronto, e ele dizia, então quando sabia, então, não está a Horta, então, como está a Aveiro? A Aveiro, não sei que lá não fui. Então, depois fala comigo, e pronto, tive sorte, claro, e pronto, e a coisa passou. Entretanto, acabei os meus 20 meses, então daí tinha vaga em Aveiro, o segundo comandante lá apresentou-se, esteve lá uns meses sem comandante, sem segundo comandante, e o comandante fazia questão, o comando-geral segundo dizia, por um para lá, para o lugar do tal outro, e ele disse, não, eu vou guardar aqui uns 3, 4 meses, e espero que o Bastião Novo já conhece isto desde puto, desde pequeno, e espero por ele e não sei o quê. E tal, e assim eu fui lá, vim diretamente, depois apresentei-me aqui ao Sr. General, na altura como General Apanha França, apresentei-me, e eu ainda senti isso lá um pouco com uma das senhoras, não sei se foi à senhora, à senhora não foi, das senhoras que eu tinha que fazer 2 apresentações, vim lá da Horta, apresentava-me no Comando Geral, olha, cá estou, cheio da Horta, agora vou para Aveiro. Tudo bem, assim como fiz, e depois da Aveiro, ia lá, tinha que fardar outra vez, este caso eram as apresentações, apresentava-me ao comandante. A minha sorte, ao meu azar, o comandante estava com problemas de cardiologia, estava hospitalizado, em Aveiro. E então eu já telefonado, já tínhamos falado, etc. Então eu apresento daqui numa segunda-feira, passei a semana em casa, na segunda-feira apresento lá em Aveiro. Lava a roupa, lavava tudo,
mas fui tratar de visitar o senhor. Aí pelas 10, 11 da manhã, lá movi as minhas influências, porque as visitas eram só a partir das 3 da tarde, mas eu tinha que ir ao encontro dele. Disse, olha, isto assim, estava ao porteiro, disse à senhora, disse à encarregada, disse a todos, e a verdade é que me lá encaminharam para ir ter com o comandante. O comandante, lá estava em pijama e tal, eu lá fui, disse, então, comandante, estou por aqui e tal, conhecido já há tantos anos gente conhecido, disse, então agora apresento-me a quem? Opa, apresente-se a si mesmo. Então eu estou aqui, não sei quando vou ter alta, você agora, seu comandante, você agora ponha lá, você entender, manda lá pôr na ordem de serviço que você apresentou-se e que fica a comandar internamente. Uma vez que está lá na ordem de serviço, de certeza que está na ordem de serviço, que eu estou internado. Eu disse, então bonito, até umas horas, mas tenha problemas, venha cá quando quiser, não sei o quê, mas o pessoal lá está dando assim. Pronto. Então isto tive 3 anos. Em 3 anos, e daí fui para a reforma. E fui para a reforma porquê? Que entretanto tiveram uns 60 anos, 60 e pouco, e nós podíamos, os subintendentes na altura, podíamos estar até aos 62. Mas eu já estava... Para nós finalizarmos, como é que vê a polícia hoje? Como é que vê a PSP hoje? Eu vejo a polícia, olha, não vou agora dizer em relação ao meu tempo, porque seria ser saudosista e seria não ver a evolução. A polícia evoluiu muito. A polícia, todos sabem, da parte técnica, da parte das pessoas hoje têm habilitações, os elementos policiais têm habilitações, têm coisa. A parte também viaturas, a parte de tudo evoluiu. Mas há coisas que não evoluem muito. Que é o tal aquele companheirismo, aquele coisas que havia outrora, amizade, hoje não, hoje há atrativos, há internet, há bares, há danças, há não sei o quê, e a polícia de hoje não há aquela coisa, pelo menos esta é a minha percepção. E eu vejo noutros tempos, não ando por lá, mas percebo-me que a polícia de Aveiro, por exemplo, a cidade de Aveiro era policiada, a pé, depois mais tarde vieram as motorizadas, vieram as motoretas, as vestas, vieram e tal, e hoje, carros patrulhas. E hoje se me diz, até por jornais, a polícia de Aveiro praticamente de noite não se vê ninguém. Uns estão nos piquetes, outros estão nas quadras, outros estão no sei quê, outros estão no coisa, outros são coordenadores, não sei o quê, e a polícia... E depois a roubalheia é esta que nos fica. Também custa-me dizer, mas hoje, eu vejo nos jornais, eu leio diariamente, só se estiver doente ou não posso, ou se estiver no estrangeiro. Leio jornais, normalmente um ou até mais. E há um jornal semanário, que é lá do meu conselho, esse mesmo assinante, mas esse é mais genérico do conselho, da zona da Bairrada. Notícias de Alberto Bairro, de Cantanhede, da Milhada, de Vagos, da Nadia, por aí fora. Mas com os jornais, o jornal de notícias que eu leio, o que eu vejo, aqui há uns anos estava na moda, eu já aposentado, estava na moda, o polícia prendia o GNR prendia o da Judiciário, o Judiciário prendia o GNR, o dos filhos estrangeiros prendia o magistrado prendia não sei quando andávamos a prender uns aos outros. E eu dizia, chocava-me, no meu tempo, se houvesse uma coisa destas, punha-os todos no inferno. E hoje a gente vê um polícia foi preso por corrupção dos gigantes, foi preso por não sei de droga, depois é não sei o quê, é não sei quantos. E agora, uma parte também. Noutros tempos, quando em guarda no Bito, nós tínhamos a coisa, se estudássemos, íamos para a judiciária, íamos para não sei o quê, íamos para os tribunais e assim antes. Eu fui também nessa onda, mas nunca tive intenção de sair da polícia. Tive intenção de ingressar na hierarquia, que eu fiz. Mas fiz um estágio num tribunal, na boa hora, aqui em Lisboa, na guarda no Bito, já cá em Lisboa, que escrevia de datilógrafo, porque a função dessas coisas era escrever rápido, que era a pessoa a falar, o juiz a falar e a gente a escrever. E eu escrevia rápido. Depois o meu estágio foi lá aos funcionários, na boa hora, olha, senhor Bastião, temos aqui uma cópia de sentença, naquele tempo não havia fotocópia, não nada, aqueles livros, onde estão as sentenças, os livros, então, e aquilo era copiado, que eram certidões de e eu escrevia tão rápido, dizia lá um colega meu, quando o senhor está a escrever, até a máquina larga fumo, de aquecer, e eu dizia assim, ó Paulo, negócio comigo, tal, fecho parênteses. Isso é para dizer, a propósito da sua pergunta, ainda está na sua pergunta. Quando a gente vejo isto, quando vejo um polícia que ainda há pouco nos estrangeiros, um doutor Paulo, que era presidente dos não sei quantos, que era diretor dos CEFs, ou não sei o quê, foi preso por não sei o quê. Um não sei quantos, agora há dias que os senhores Presidentes da República, também não cito nomes, condecoraram com aqueles medalhões, a mim só me condecoraram uma vez, o senhor Ministro, tem lá o diploma lá no meu escritóriozinho, assinado do Ministro, Serviços Distintos, assinado do Ministro Jorge Coelho. Em 1900 e qualquer coisa,
95 ou 6, os senhores Presidente da República condecoraram um senhor, lá com o grau não sei quantos, um senhor diretor do Museu da Presidência, que eu já tive o prazer de uma visita a Lisboa, que há anos eu vinha mais vezes a Lisboa, visitar, e fui visitar o Museu da Presidência. Era novo, tinha um anito ou dois, no tempo do Dr. Jorge Sampaio, e fui visitar, eu gostei de visitar, a ver lá aquelas figuras, muitas coisas, acho lá que este vai ficar igual ao outro, ou melhor ainda, vai ficar com certeza. Mas quando eu vejo no jornal este senhor foi preso agora há pouco por não sei quantos, quer dizer, choca-me. Conclusão da minha parte, a polícia de hoje, num aspecto, não é como a polícia de outrora. Num aspecto não é como a de outrora. Não quer dizer que não sejam eficientes na resolução dos assuntos, dos acidentes, eficiência, são. Agora, do outro lado, eu não queria tocar nisto, mas do outro lado, nós, em outros tempos, se houvesse um tipo de assediado civil, mais de droga, vai cheirar droga no liceu, não sei quantos, cuidado com este gajo, não sei quantos. Eu tive um ano como comissário da polícia de Viseu, e apareceu lá um caso outro, no liceu Alexandre Plano, apareceu lá um caso outro de estudantes de droga. A polícia por não sei quantos, lá com tal, tirar o tipo, fomos a casa, eu cheguei aí, também a casa dos pais, fazer ver, quer dizer, aquelas correções didáticas, dizer, o seu filho anda como aos caminhos, não sei quantos, e ele disse, o senhor não bata, que é pior ainda, que eu próprio, mais um chefe de esquadra, e um guarda, que era lá o encarregado dessa parte da justiça, como vai dizer, era aqueles contactos, como faz agora a GNR, com os idosos, etc. Eu próprio fui. E fomos lá. Mais tarde, o polícia começou a vir para cá, era preciso, não era preciso estar com habilitações, e, deixe-me terminar com este pormenor. De antes vinham-nos para cá com a quarta classe, éramos lavradores, éramos pedreiros, éramos serralheiros, éramos não sei quantos, éramos pessoas de trabalho, éramos pessoas calejadas, e tínhamos para a polícia, éramos obedientes ao subchefe, éramos obedientes ao chefe, éramos ao comissário, éramos ao comandante, e se dissesse ao fulano tal, é evidente que estávamos em 1961, 62, 63, sem lugar, então, éramos obedientes, éramos não sei quantos, éramos respeitadores não sei quantos. Hoje vem para cá, hoje, já há muitos anos, vem para cá pessoas com habilitações, mas todos estudantes. E os estudantes estão lá metidos nessa cidade. Depois vêm para cá, elementos com habilitações, sim senhora, mas todos estudantes. Porque o homem lá da lavoura, que agora praticamente lá por uns lados, vem, lavoura, praticamente aquelas quintas, 50, vem para cá. E depois vem cheio de vícios.